parte mais difícil, vamos dizer assim, de tudo isso, não é nem a parte de programação, que é a parte mais simples, né? A parte mais enjoada, vamos falar o português claro, é a configuração disso tudo. É configurar tudo isso. Isso que é um pouco... Entendeu? Aí eu fiz um passo a passo, ali um tutorialzinho, para achar pra vocês passo a passo, porque é uma coisa que você não faz todo dia, toda hora, né? Você faz uma vez e aí você vai usando, né? Vai mantendo aquele sistema. E em algum momento ou outro você vai precisar voltar naquela configuração e mexer. Então, pelo menos no curso a gente faz uma vez a configuração completa, manual, passo a passo, um por um, certinho, tá? Então, vamos lá, vamos começar então. Vocês entenderam bem, né? Tá, então vamos abrir o nosso Eclipse. Todos vamos lá abrir o Eclipse. Cada um com seu workspace. Você vai aproveitar aqui lá. Aqui não foi Eclipse. Qual que é o lugar? Olha só. Então, abrindo o Eclipse, certo? Voltando aqui, abrindo o Eclipse, deixa eu apagar aqui todo esse aqui é um projeto particular que eu estou desenvolvendo aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, dentro do nosso workspace aqui, bonitinho, né? Nós vamos ver se o nosso Eclipse ele tem um conjunto de plugins chamado JBoss Tools. Tá? Então eu vou disponibilizar aqui um material pra gente. Então, a primeira coisa que nós vamos começar a fazer nesse material aqui é começar a estruturar o nosso projeto, certo? Então, o material está dizendo o seguinte, bom, vamos começar a estruturar o projeto. Primeira coisa que a gente tem que saber é se o nosso Eclipse ele já tem um plugin para o Maven, tá? Então, o que o Maven faz? O Maven ele estrutura o nosso projeto e gerencia as dependências do projeto. Por exemplo, o nosso projeto ele depende de quem? Do Hibernate. Não depende do Hibernate? Então a gente diz que o nosso projeto é o seguinte: projeto, avisa para o Maven, eu dependo do Hibernate. Aí esse Maven é um mecanismo que vai buscar todas as classes do Hibernate para incorporar no nosso projeto, todas as bibliotecas do Hibernate. Aí eu digo assim, eu também preciso nesse projeto do Spring. Beleza, então o Maven vai lá e busca para nós todas as dependências do Spring, todas as classes, todos os jars, todas as bibliotecas do Spring. Beleza. Eu vou precisar do JUnit para fazer esse programa. Então tá, então eu aviso para o Maven dentro do nosso projeto. O nosso projeto se comunica com o Maven, que é esse mecanismo automático de gerenciamento de dependências de projeto. Então o Maven ele vai fazer isso, é ele que vai gerenciar para nós as dependências do projeto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para testar se o nosso projeto, se o nosso Eclipse já tem o Maven, a gente faz o seguinte, abre aqui o Eclipse, né? Vamos vir aqui no Help, About Eclipse. Aqui ó, M2, tá vendo esse carinha aqui ó, M2? Esse é um plugin que o Maven tem, que o Eclipse tem, chamado Maven, tá? É claro que o Maven vai além disso, vai muito mais, para agora, para esse momento nós temos que entender que é ele que vai gerenciar para nossas dependências. Verificaram de vocês? Tem esse M2 aqui? Todos de vocês? Tá. Aquele que não tem, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar um conjunto de ferramentas do Eclipse, que é o JBoss Tools. Tá? Então o JBoss Tools ele tem o quê? Uma série de ferramentas para o nosso Eclipse, para o nosso desenvolvimento. Então como que a gente faz para instalar qualquer coisa aqui? Então vamos aqui no Help, Eclipse Marketplace. Aí você pode dar um stop aqui, ó, nem precisa ficar esperando. E aqui nós vamos colocar JBoss Tools e vamos buscar. Aquele que não tem o Maven pode fazer isso aqui, JBoss Tools, tá vendo? Então vai surgir esse carinha aqui, ó, essa ferramenta aqui, tá vendo? Essa ferramenta aqui, essa chave aqui, ó, JBoss Tools, tá vendo? Então vai pegar esse carinha e vai instalar. No meu caso é de acordo com a versão do seu Eclipse, no caso é Kepler, né? Então não vai instalar o Indigo porque não está correspondente. No meu caso está disponível porque a minha versão é Kepler e ele está dizendo que eu não tenho para a versão Indigo, então não vou instalar essa versão, tá? Mas no caso de vocês, você vai instalar a versão Kepler, ok? Já começou a instalar?
instalando igual o seu. Como? Instalando o mesmo que o seu. Então, mas qual que é a versão? Olha só, pra você saber, pode até estar separado também, sem ter problema. Ó, primeira coisa, tem que saber qual que é a versão do seu Eclipse. É Kepler? Tá. Então, vamos lá. Digita separado que vai aparecer, que é a versão pro Kepler, tá vendo? Versão pro Kepler. Aí você instala. No meu caso, está update ao Uniston, por causa que o meu já está instalado. Ok? Então faça um install nele. Ele demora, tá? Demora, é uma coisa que demora bastante para instalar, tá? Aí aqueles que não tem instalado, não tem problema. Vai assistindo passo a passo aqui certinho, depois eu sento do seu lado ali e te ajudo a você criar, tá? Enquanto instala. O importante é entender aqui como que eu vou montar agora, tá beleza? Então, já começaram a instalar? Aqueles que não tem? Tá? Aí acompanha com o outro que já tem para não perder tempo. Então, beleza. Agora o que nós vamos fazer? A perspectiva do Eclipse, ele tem que estar para o Java EE. Tá? Então, se você estiver no Java, não vai dar certo, porque o Java, a perspectiva dele toda é voltada, né, para desktop aqui. Aí você vem para o Java EE, que daí ele vai, né, tá voltado pro web, né? Java Enterprise Edition. Tá? Então, beleza. Quem tem M2 precisa instalar. JBoss Tools. Então, se você ver aqui, ó, no seu sobre o JBoss Tools, ele que instala todo esse conjunto de plugins, né? Aqui, ó, o JBoss Tools aqui, ó. O JBoss Tools, tá vendo? O JBoss Tools ele vem com uma série de coisas, ó, uma série de recursos. Ó. É só deixar instalando tudo. Tá? Beleza. O meu não aparece esse JSON. Para você instalar o Maven, não precisa do JBoss Tools. O JBoss Tools ele é um conjunto, inclusive vem o Maven junto, tá? Mas dá para a gente instalar ele separadamente, só para resolver o nosso problema agora. Pode ser assim. Como que a gente pode fazer? Então o Maven ele tem um endereço, né? Um endereço onde nós podemos estar buscando ele. Se você não sabe, poxa, eu gostaria de colocar o Maven no meu Eclipse. Como que eu faço, né? Então você vem aqui no Marketplace, só o Maven, se você quiser, por exemplo, para resolver esse problema agora. Mas depois você instala o JBoss Tools completo. Tá? Você faz isso aqui, ó. Maven, tá vendo? Maven. E busca ele. Sempre no Help, tá? Menu Help, Eclipse Marketplace, Maven. Tá vendo? Tá ali. Então vai aparecer o Maven, tá? Ok. Entendeu? Lohane, ouviu? Tá, beleza. Tá. No meu caso, lá, o Maven já está instalado, né? Maven Profiles Management. Por isso que ele deu a opção de update, que já diz que já tem dentro do pacote do JBoss Tools para mim. Tá? Maven. Aquele que não tem, instala o Maven. Se você está instalando o JBoss Tools, nem precisa instalar o Maven. Ele já vai vir junto. Tá? Quem está instalando o JBoss Tools, que é o que nós vamos precisar mesmo, ele já vem com o Maven dentro do pacote dele. Tá bom? Não precisa instalar ele separadamente. A não ser que você fale, não quero instalar o JBoss Tools agora, eu quero só o Maven agora, porque eu quero acompanhando, fazendo. Aí você põe só o Maven, tá? Pra gente vocês seguindo junto. Mas de qualquer modo vai ter que deixar instalando o JBoss Tools. Tá, ok? Beleza, olha só, com o projeto Maven, né, com o plugin Maven instalado, fica fácil de criar um projeto. Então, eu vou até mudar de workspace aqui, porque o meu workspace está um pouco com coisas pessoais aqui. Então, vou mudar aqui, workspace, cursos, pronto. Troquei de workspace para não misturar, né, para ficar separado ali. Então agora eu faço assim, ó. File. Opa, deixa eu mudar minha perspectiva, né? Para Java EE. Aqui, Java EE, certo? Todos estão aí. Vou fechando esse monte de painelzinho porque não serve agora. Deixa bonitinho aqui. Só o pacote, tá? Java EE, File, New. Tá? E aqui nós vamos colocar aqui Maven Project. Olha só, Maven Project. Então quando você fala Maven Project, ele já obedece uma estrutura, né, diferenciada, porque o Maven ele tem uma estrutura diferenciada. Tá? Quando você cria um projeto Eclipse, ele tem uma estrutura do Eclipse. Quando você cria um projeto NetBeans, ele tem uma estrutura do NetBeans. Quando você cria um projeto Maven, ele cria uma estrutura própria do Maven, que você pode carregar tanto no Eclipse quanto no NetBeans.
entre outros. Então o Maven ele é uma estrutura universal, global, que serve para você trabalhar em qualquer IDE. Tá? No nosso caso, o Eclipse aqui, a gente poderia falar, não, eu não quero criar um projeto Maven, vim aqui, File, New, né, Dynamic Web Project. Poderia ser assim também, mas esse projeto ele estaria com toda a estrutura de acordo com o Eclipse. Para eu migrar isso aqui para uma outra IDE, por exemplo, se eu quero trabalhar com NetBeans, aí já teria que fazer um trabalhinho para poder migrar isso aí. Numa equipe onde nós temos pessoas que trabalham com ideias diferentes, o João gosta de Eclipse, a Maria gosta de NetBeans, o Pedro gosta de Eclipse. Bom, então, se o projeto é Maven, fica fácil de cada um trabalhar dentro do seu ambiente, né, integrado, sem você ter que ficar tendo muito trabalho com a estruturação. Tá? Fica tudo compatível. Beleza. Além dos benefícios do Maven, né, de controle de dependências, que nós vamos estudar aqui. Então, para esse momento, vem aqui File New, tá? Maven Project. Aí nós vamos colocar aqui, vamos criar um simples projeto. Tá? Então, se você seguir aqui o manualzinho que eu vou deixar para você, ele vai ensinando passo a passo, tá? Abre a pasta, tal, Maven Project. Aí a gente pede aqui para colocar, né? O br.com, né, como sendo o Group ID. Nós vamos seguir todo esse passo aqui. Vou explicar para vocês o que é o POM, vamos criar as classes de entidade. Essa é a configuração que eu falei para vocês, é aquela partezinha chata de ficar configurando o projeto. A gente perde mais tempo configurando do que programando. Então nós temos que entender bem o que significa a configuração. Tá? Então vamos lá. Por isso que eu já deixei o manualzinho prontinho para a gente não ter esse problema. Então vamos seguir aqui a mesma ideia. Vamos colocar aqui o nome do projeto, Create a Simple Project Next. O nome do grupo, normalmente nós colocamos o quê? O domínio da empresa. Então vai ficar assim, com.htcursos, que é o nome da nossa empresa, com.htcursos, certo? É invertido, voltando. Tá? O Artifact ID vai ser o nome do nosso projeto. Nós vamos colocar assim, CJ Web, CJ Web 3, pode pôr 3, tá? Pode pôr 3, beleza? Aqui nós vamos colocar que esse projeto, tá vendo? Ele é um projeto WebWare. E aqui é de fato o nome físico do projeto, tá? Isso aqui é o nome do projeto dentro da estrutura do Maven. Aqui já é o projeto fisicamente falando, né? Ou seja, o nome da pastinha do projeto, tá? Depois nós vamos entendendo melhor isso aí. A descrição do projeto, a gente pode colocar aqui curso web avançado, né? Curso Java Web avançado. Beleza. Parent Project, nós não temos um projeto pai desse, então nós não vamos configurar isso aqui. Tá? E Finish. Finalizamos o projeto e vamos ver o que acontece. Agora nós temos o projeto carregado. Perceba que ele tem uma estrutura aqui, né? Olha só a sua estrutura. Você vem aqui no Java Resource, perceba que ele tem isso aqui, ó, src/main/java, src/main/resource. Aqui nesse main Java que nós vamos colocar todos os nossos códigos Java. Todas as nossas classes vão estar aqui. Camada de persistência, camada de modelo, camada de controle vai estar aqui. Ó, persistência, certo? Nossas classes de persistência, nossas classes de serviço vão estar aqui, nossas classes de controle vão estar tudo aqui. Somente as páginas web não vão estar aqui. Tá? Elas vão estar aqui, ó, no src main web apps. Vão estar aqui. Que são as nossas telas. Tá? Então, esse que é a estrutura do Maven. Então, o Maven organiza dessa forma aqui. O Maven tem um arquivo chamado POM. Esse arquivo POM, ele é extremamente importante. Tá? Nesse POM que nós colocamos tudo que se refere a dependências do nosso projeto. Então, cada projeto Maven, né, tem o seu POM. Então, como que ele funciona? Qual que é a ideia desse Maven? Vou explicar para vocês aqui. Aqui, o POM. Esse é o arquivo de configuração do Maven. Tá? Então, a ideia do Maven é o seguinte. Deixa eu fazer um desenho aqui. Diz que um desenho vale mais que 1000 palavras, né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Quem fala isso, acho que são os publicitários, né? Que um desenho fala mais que 1000 palavras. Já viram isso? Nunca viram isso? O publicitário fala isso. Às vezes você desenha, você consegue transmitir mais do que você falando, né? Então, como eu quero poupar falar, então vamos fazer o desenho aqui. Olha só. Então, aqui nós temos um repositório,
Um repositório. Imagina aqui um repositório, um lugar cheio de jars, cheio de arquivo jar. O que é um jar? Um jar é um arquivo compactado, cheio de classe dentro. Um jar é isso. Imagina um arquivo .zip, cheio de arquivo dentro. Um jar é um arquivo compactado, tá? Cheio de classes lá dentro, .class. Então o nosso projeto depende, por exemplo, do Hibernate, por exemplo. Então o Hibernate tem os jars deles. Então existe um repositório na web, um repositório Maven. Um repositório Maven na web, tá ali. Esse é o repositório Maven, certo? Na web, cheio de jars, todos os frameworks que você imaginar tá aqui dentro desse repositório. Então, por exemplo, vou abrir aqui um site aqui, só pra gente dar uma olhadinha, tá? Vamos abrir um site aqui, só pra gente dar uma olhadinha. Deixa eu abrir aqui um site e vou mostrar pra vocês. Vamos pensar aqui, ó, MVM, ó, Maven Repositório, olha só, MVN Repositório, tá vendo esse site? Então é um repositório central. Fala, puxa, eu quero no meu projeto, tem a Hibernate, então eu venho aqui e põe Hibernate, aí ele vai me dizer, olha só, opa, eu tenho aqui, ó, core do Hibernate, Hibernate JPA, Hibernate Annotation, Hibernate Validation, tudo que você imaginar de Hibernate tá aqui. Você fala, eu quero no meu projeto Spring. Ele vai, opa, coloquei errado aqui. Spring. Então ele já vai ter aqui também Spring. Spring Context, Spring Core, Spring Beans, Spring Test, Spring Web, Spring JDBC. É que o Spring é dividido em vários modos. Tem uma série de bibliotecas do Spring aqui. Ah, eu quero no meu projeto qualquer outro framework. Então é bem provável que ele vai estar aqui. Se ele não estiver aqui, aí a gente pode se conectar a outros repositórios. A ideia é que a gente entenda que aqui tem um repositório Maven central, certo? Que é o MVN Maven Repositório, tá aqui. MVN Repositório, tá lá. Beleza. Aí o que nós queremos fazer? No nosso projeto, na nossa máquina, vai ter um repositório local. Então nossa máquina também tem um repositório. Nosso computador também tem um repositório. Tá ali. Um repositório Maven local. Vamos colocar aqui, ó, local. Na sua própria máquina. Então, tudo que você utiliza uma vez, você fala assim, bom, aí eu tenho aqui um projeto, vamos colocar aqui, um projeto chamado CJ Web 3, que é o programa que nós estamos fazendo. Tá ali. Esse projeto foi lá e utilizou um Hibernate. Então, o que aconteceu? Ele se conectou lá no Hibernate do Maven Central e pediu, eu quero as bibliotecas do Hibernate. Aí o que vai fazer? O Maven vai baixar para o Maven local. Então, todas as suas bibliotecas, vamos chamar isso aqui de biblioteca. Essa aqui é a biblioteca, certo? Do Hibernate. Então, ele vai baixar a biblioteca do Maven, do Hibernate no seu repositório também. Com aquela versão. Por exemplo, vamos chamar isso aqui de Hibernate versão 3. Ó. Hibernate 3.0. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Hibernate 3.0. Aí o que ele faz? Ele baixa também o Hibernate 3.0 aqui na sua máquina local. Por exemplo. Aí você, bom, esse meu projeto vai usar o Hibernate agora 3.1, por exemplo. 3.1, tá aqui, né? Ele foi lá e baixou o 3.1. Ele falou, eu quero o 3.1, tá ali. 3.1. 3.1, tá ali. Então o que ele vai fazer? Ele vai baixar também o 3.1 na sua máquina. Opa! Vai baixar também aqui. Vai ficar uma cópia lá e uma cópia aqui, né? Deixa eu devolver o de lá. Pronto, tá ali. Então ficou assim, ó. No repositório central existe o 3.0 e o local também. Quer dizer que agora, se eu criar um outro projeto, vamos supor aqui, ó, CJ Web 4, curso Java Web 4, por exemplo. Se eu criar um projeto Java Web 4, por exemplo, o que vai acontecer? E nesse Java Web 4 eu digo para o meu Maven, desse projeto aqui, ó, eu quero usar o Hibernate 3.0. O que ele vai fazer? Ao invés de ir lá se conectar, ele vai ver que aqui já tem. Então ele não vai precisar buscar, ele já tem aqui, então ele utiliza a mesma estrutura. Então isso evita que a gente duplique uma série de bibliotecas no nosso projeto. Quando não tem o Maven, a gente tem que colocar as bibliotecas dentro do projeto CJWeb 4 e as bibliotecas também dentro do projeto CJWeb 3, duplicando projetos. Né? Fica meio ruim de gerenciar esse projeto. Quando você cria um repositório central, você criou uma central de dependências. Todos os seus projetos que dependerem daquelas bibliotecas, ele vai naquele mesmo local e busca elas. Entenderam isso?
Esse que é o sentido do Maven, tá? Então existe o repositório local e o repositório remoto, tá? Na web, tá? Beleza. Então, nesse POM é que eu digo quais são as dependências, quais são as bibliotecas, as dependências que eu vou precisar no meu projeto. Então, olha só. Então tá aqui, né? Aqui, o POM, tá aqui. Ele significa isso, tal, né? Aqui tá a descrição dele, tudo aquilo que eu falei para você tá aqui. E aqui nós vamos primeiro colocar as dependências do Hibernate. Tá vendo lá? Dependências do Hibernate. Tá? Então, quando a gente coloca assim, por exemplo, bom, eu vou colocar aqui dependência do Hibernate. Aqui eu estou dizendo, ó, vou criar uma tag chamada dependências/dependências. Tá? E aqui o Hibernate que eu vou usar no projeto vai ser o Hibernate 4.2.6. 4.2.6. Então, o que a gente faz? A gente poderia fazer isso aqui, ó. Você fala, mas como que eu vou saber o que eu tenho que colocar isso no projeto? Então, você vem aqui no repositório central e pega o Hibernate, ó. Hibernate Core, tá aqui, ó. O principal. A versão 4.2.3 nós estamos trabalhando, né? Tá aqui, ó. Final 4.2. Já tá aqui na 4.2.8. Tá só que evolui o negócio. Aqui a versão beta. Mas cuidado. A gente é estimulado a pegar a última versão aqui, né? Mas toma um pouco de cuidado, porque a gente vai integrar com outros frameworks. Então, é uma questão de... A gente vai ter que analisar bem isso aí. Tá? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, a 4.2.3, né? Que foi a que a gente tá no material. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque ali, pelo menos, eu já sei que está testado, está funcionando, está rodando. A gente pode até pegar a última versão, mas aí pode ter alguma particularidade ou outra, né? Que a gente não testou ainda, não viu. Aí a gente pode perder um pouco de tempo ali, tá? Beleza. Então, vamos lá. Copia isso aqui. Né? Copia o artefato. Tá vendo esse texto aqui, ó? Esse dependência, a gente copia ele, dependência/dependência, levamos lá pro nosso Eclipse. Aqui dentro, ó, do nosso POM, nós vamos colocar uma tag, sinal de menor, dependências, tá vendo? Dependências/dependências, não pode esquecer depois dependências/dependências, e aqui dentro nós colocamos aquela dependência do Hibernate. Ctrl Shift F, organiza o código e salva. Olha só o que está acontecendo, ele está building workspace, tá vendo o que ele está fazendo? Então alguma coisa está acontecendo aqui. Se a gente mostrar aqui, perceba que ele está, o Maven, repo.maven.apache, ele está buscando, ele está fazendo download. Por quê? Porque no meu repositório local ainda não possui essa versão 4.2.3, não possui. Então ele está fazendo download, ele está baixando. Daqui a pouco ele baixa. Se a gente criar um outro projeto, se eu criar um outro projeto agora e colocar a mesma versão, esse processo de download ele já não vai mais fazer. Ele simplesmente vai buscar o que já tem na minha máquina. Entenderam isso? Esse é o mecanismo do Maven, uma coisa interessante dele. Tá? Pronto, fez o download. Se ele fez o download, quer dizer que agora o meu projeto já consegue visualizar aquela dependência. Olha só, tá vendo aqui, ó, libraries? Tá vendo aqui, ó, libraries? Maven dependência. Olha só quem surgiu aqui, ó, o Tandijar que surgiu. Olha só, o nosso projeto agora tem Hibernate, anti-LR, JBoss Logging, DOM4J, JBoss Transaction, Hibernate JPA, Hibernate Annotation, Common Annotation, Java System. Mas eu não mandei vir tudo isso. Eu só mandei vir quem? O Core. Hibernate Core, esse cara. Só que o Maven detectou que o Hibernate depende dessas outras coisas para funcionar. Então ele já baixou a dependência da minha dependência. Entendeu? Antigamente, quando não tinha o Maven, isso aqui era terrível. Puxa, estou querendo pôr o Hibernate aqui, mas ele depende do Commons, que depende não sei de quem, que depende do log, e aí você tem que sair buscando. Aí às vezes as versões não batem. Tipo assim, eu sei que essa versão do 4.2.3 funciona bem com essa versão aqui, ó. Que funciona bem com essa outra aqui, que funciona bem com essa, que funciona bem com essa. Então já é um trabalho a menos que você tem que fazer. Então você tem que entender que o Maven faz isso, ele puxa as dependências, ele busca as dependências. Ok? Entenderam isso?